Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, tempo melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, Mestre infinito de amor. Vem Jesus, Cristo de Deus, meu Senhor. Louvado seja Jesus, louvado seja Senhor, apoteose de luz, modelo e guia de amor, fonte de vida melhor, esperança do sofredor, bem que se faz tão maior, Filho de Deus por amor. Vem Jesus, entrego-me aos braços teus. Vem Jesus, eterno amor de Deus. Vem Jesus, Mestre infinito de amor. Vem Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos de Jequié e do mundo, né, do SEG. É uma alegria muito grande estar aqui. Nós que fazemos nós que moramos na Paraíba e temos alguns contatos, alguns trabalhos com Vanusa e com Estevão, que é através da Café, uma caravana da Fraternidade Espírita, e é uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês, com os irmãos baianos, que nós já fizemos trabalhos aí, na Federação. O presidente era Peixinho, não sei se ainda é, André Luiz Peixinho, amigo nosso, querido. E nós já fomos a Jequié, algumas vezes, já conhecemos também a cidade de Jequié. Então é uma honra muito grande estar com vocês falando de Jesus, né? Então, Jesus, como eu sempre digo nas minhas falas, que é o espírito mais poderoso, o ser mais poderoso que o planeta Terra já conheceu, que a Mãe Terra já conheceu. Nunca houve aqui na Terra um espírito de um poder tão fenomenal. Emmanuel, no livro Consolador, quando perguntam, e Jesus? Pergunta se ele conhece Jesus. Emmanuel diz, Jesus, para nós aqui do mundo espiritual, e olha que Emmanuel é do mundo espiritual já, não é aquele mundo espiritual ainda como a nossa realidade, é um espírito elevado, né? Já é uma condição bem diferenciada, um espírito de um nível muito avançado. Ele diz, Jesus para nós no mundo espiritual ainda é um grande mistério,
porque não conhecemos nada igual em grandeza, em luminosidade, em conhecimento, em entendimento. Um espírito respeitado pelos maiores do mundo espiritual. E é Emmanuel que está dizendo isso no livro O Consolador. Então, nós temos a convicção, a certeza plena de que Jesus é o espírito mais poderoso que chegou na Terra. Então, nós vamos transitar aqui por algumas passagens que vai demonstrar bem isso, essa grandeza sublime do Mestre, a superioridade incrível de alguém que se fez um servidor de todos, um espírito que está naquela condição. E ele vai voltar, vai renascer. Esses povos onde ele vai renascer são aqueles exilados da capela que nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que esses povos, a capela chegou no nível de mudar de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. Esse planeta que tem nesse sistema estelar de capela. É um planeta que há lá, que o planeta chegou naquela condição espiritual de regeneração. Muito similar ao que está acontecendo no planeta Terra, nesses momentos que nós estamos vivendo. E aí, no último encontro que tem com esses espíritos, Jesus vai até eles, se materializa de uma forma extraordinária e diz para aqueles espíritos que eles fiquem tranquilos, que o próprio Cristo Jesus encarnaria no mundo para ajudá-los a evoluir. E todos, porque chegaram aquelas levas de espíritos, milhões de espíritos, que vão formar os 4 povos, os egípcios, os judeus, os gregos, né, os árias. Então vão formar esse planeta Terra, vão semear o entendimento, o conhecimento, a tecnologia, e eles muito atrasados ainda moralmente. Então precisava de um planeta bem inferiorizado na sua condição para que eles pudessem ajudar o planeta a evoluir e evoluir moralmente e voltar para a sua casa, como diz Emmanuel, que voltou uma grande, mas assim, a maioria dos espíritos voltaram para a capela. E ficaram outros, inclusive o próprio Bezerra de Menezes, ele é um desses que foi de capela. E que ele chegou aqui, quando foi liberado para voltar para a capela, ele pede à Mãe Santíssima para permanecer no planeta Terra, porque ele fez muitos amores aqui na Terra e queria acompanhar a evolução do planeta, que é uma coisa linda. E esses espíritos elevados, 2.000 anos, 4.000 anos, não é nada, passa muito rápido, porque eles têm uma condição magnânima, eles têm o conhecimento do passado, do presente e do futuro de uma forma magistral. E Bezerra de Menezes recebe a autorização de Maria Santíssima para permanecer no planeta Terra. E assim, Jesus, esse rei solar, esse espírito de uma força, de um poder magistral, naquele Natal vem para a Terra e vai passando por aquela história, como todos nós conhecemos, e as coisas, tudo que os profetas foram dizendo, passou a acontecer na vida de Jesus, como Mateus, que escreve o seu evangelho para os judeus, ele fica sempre fazendo ponte. É tanto que o evangelho de Mateus é muito interessante, ele sempre faz a ponte entre o que acontece com Jesus, o que Jesus faz, e o que é dito nos Salmos, o que é dito no tal profeta, como o profeta disse, ele sai fazendo um link, como vai amarrando os acontecimentos, as falas, os milagres, as coisas que vão acontecendo com Jesus, ele vai amarrando aquilo do Antigo Testamento, que era para deixar bem claro para os judeus que de fato Jesus era o Messias que eles estavam esperando. Então a intenção do Evangelho de Mateus é bem essa, de fazer uma comparação e deixar amarrado que Jesus de fato era o Redentor, era o Salvador do povo, da humanidade. Na realidade Jesus é da humanidade, mas como veio no povo mais atrasado dos 4 povos que vieram, Jesus vai nascer, claro, naquele mais atrasado, aqueles que tinham muitas dificuldades. É um povo extremamente preconceituoso, um povo
porque você vai ver no Evangelho o que acontece de preconceito, de dificuldades que eles têm. Criam logo uma teocracia, que aí o governo é de Deus, mas aí tem os representantes no mundo, e aí aquelas coisas ali que vão acontecer é por conta do atraso daqueles espíritos. Jesus vem exatamente ali para dar um impulso. Jesus poderia ter vindo na Grécia, né? Ou no Egito, ou com os árias, mas não, ele escolhe os judeus e vai começar primeiro a redenção do povo judeu, que se acham assim, se colocam como eleitos de Deus, que aí essa história de Deus já é outra, que é mais comprida, que vai para o Velho Testamento, o Deus de Jesus, o Deus de Moisés, o Deus espírita. Então o Deus do espiritismo são caminhos, são entidades, percepção diferente. O Deus de Jesus é o Deus universal, né? É o mesmo do espiritismo, é o Deus que transcende a compreensão humana, é um Deus que está imanente e transcendente, é um Deus que a filosofia coloca como o ser, e nós não somos seres, somos entes que somos criados por este ser, né? Então Jesus pontua Deus como Pai, porque de fato o ser é puro amor, então ele só tem amor, que é um pai, mas tem as feições, é um pai e mãe, como diz Leonardo Boff, filósofo brasileiro e teólogo, que Deus é pai e mãe, né? É o pai e mãe que vai nos conduzindo nessa grande epopeia da nossa evolução, né? Porque todos somos espíritos, né? Todos nós, como diz. Tem um poema, até já vai premiando com esse poema que eu digo assim: criado para a liberdade no imo da criação, áure da felicidade de voar pela amplidão das galáxias afora, o espírito se arvora nas leis sagradas de Deus, longe da matéria densa, liberto cocria e pensa nos novos caminhos seus. Com a força do pensamento, volita, transporta e voa, seu lar é o firmamento e o hino de Deus entoa. Perene é sua alegria, que aos mundos contagia com tudo que em si produz. Tamanha é a liberdade, seu ser é felicidade, saber, amor, paz e luz. Porém, quando iniciou das mãos de Deus sua essência, como nós, estagiou a existência pelo mundo da matéria, na densidade funérea, experimentar, provar, para que assim desenvolvesse, descobrisse, conhecesse e pudesse raciocinar. Rastejou orbes inteiros, desbravando o seu reinado. Foi nômade, foi guerreiro, matou, foi assassinado. Foi rei, foi servo e vassalo. Abalou, sofreu abalo, vivendo da violência, carpiu dor e sofrimento. Passou por todo o tormento para acordar na consciência. Na doce filosofia iniciou seu pensar, logo a ciência nascia para o saber metodizar. Mas com a religião, nasceu no peito a emoção que o manteve de pé, unindo na consciência o saber com a ciência, a religião com a fé. Quando enfim iluminou-se, desceu ao vale profundo. Seu ser somente acalmou-se quando amou todo mundo, socorrendo os decaídos, os sofredores, vencidos, do sofrer, da dor, da sorte. Serviu, amparou, leniu, sofreu, chorou e carpiu, mas venceu a própria morte. Hoje a pureza domina seu ser sempre abençoado. Inspira amor e ilumina, é de Deus o Filho amado, vencedor vitorioso. Seu exemplo é primoroso, modelo da evolução. E um dia todos faremos este caminho e alçaremos nosso ser à perfeição. Dentro de ti há um ser estelar que reluz. És um projeto de Deus, és um sonho de luz. Deixa a luz derramar o esplendor, os momentos de sombra e de dor passarão de repente. Doa-te ao bem, ser aquele instrumento da paz.
desperta o amor, Deus também conta contigo. Tu és de Deus, tu és da luz, Deus é teu eterno amigo, doa-te ao bem, desperta o amor, Deus também conta contigo. Oh, meus irmãos queridos, se estiver travando é porque estão esses coraçõezinhos que está subindo, ele sobrecarrega, trava. Mas depois, aqui não está travando, aqui está uma beleza, está normal a gravação. E aí a gente vai colocar no Instagram, vocês podem assistir lá no GTV. Pode ficar tranquilo que fica lá, tá certo? Não se preocupe com se está travando agora não, mas vamos seguir, né? Então, o Espírito Eterno, nós somos espíritos eternos. E Jesus é esse ser mais poderoso que o planeta Terra conheceu e que apareceu aqui pra gente e que até hoje sua voz reverbera no nosso ser. Entendemos as palavras de Jesus porque ele fala a alma, ele chega lá no cerne mesmo da alma, porque esses espíritos poderosíssimos têm essa capacidade. O Sermão do Monte, Jesus pregou para mais de 5.000 pessoas. E ali tinha pessoas da Decápole, tinha gentios, tinha gregos, tinha pessoas de Cesareia de Filipe, pessoas de vários dialetos. Ele vai dizer, quando pergunta qual o seu endereço, ele vai dizer: as raposas têm seus covis, né? As aves têm seus ninhos, e o Filho do Homem não tem uma pedra que possa recostar a cabeça. Mas a grandeza de Jesus, ele não tinha absolutamente nada porque não interessava nada da matéria. Ele era um rei solar, ele manipulava tudo, ele tinha essa condição profunda. Depois que ele fez aquela multiplicação dos pães para mais, tinha 5.000 homens e ainda sobraram 12 cestos. Ora, 5.000 homens era um percentual de 3 mulheres para cada homem, só que é omitido porque havia ainda aquela segregação, né, por conta do patriarcado que se era lá. Então havia em torno de 20.000 pessoas ali. Ela alimentou todas e ainda sobraram 12 cestos, segundo nos conta o evangelista Marcos. Então, Jesus, quando termina ali, eles começam a ver essas maravilhas, começam a gritar. E aí é Humberto de Campos que vai falar que naquele momento, Jesus, o povo queria que ele fosse o rei dos judeus. Hosanas, ó rei dos judeus. Jesus diz, chama Pedro e Pedro diz: Senhor, essa é a hora de proclamarmos a ti como o rei dos judeus. Jesus diz: Pedro, dispensa o povo, porque este não é o caminho que eu vim fazer na terra. E Pedro fica um tanto quanto assim, sem saber o que fazer. Jesus diz: vai e dispensa o povo. Isso é Humberto de Campos no livro Boa Nova. E aí, Atos dos Apóstolos diz que foi dispensado o povo e Jesus subiu na montanha. Mas Humberto de Campos vai dizer essa parte política que começou a haver lá, e as pessoas vão indo embora, que já estavam alimentadas, e Pedro vai dispensando as pessoas. E depois que todos saem, porque eles estavam reunidos em espaços de 50 pessoas para ser alimentados pelos discípulos, não só pelos apóstolos, mas os discípulos que andavam com Jesus, né? Que era em torno de 200, só discípulos, né? E aí, segundo consta no Evangelho, manda
eles vão embora, e aí Jesus diz: vai, Pedro, toma o barco e vai para Cafarnaum. E Pedro, mas Senhor, e Jesus dá as costas, sobe a montanha, isso é bem interessante, vai orar. E os seus discípulos, no meio da tarde, vão embora. Quando já está perto da noite, perto de escurecer, e eles já lá no meio do lago de Tiberíades, o mar da Galileia, a mesma coisa, o mar piscoso, um mar de água doce, né? Aí Jesus vai até eles deslizando sobre as águas. Olha que poder tem esse Espírito. Estava orando agora há pouco. Depois que termina a sua ligação profunda com Deus, que aquilo se dá, os fenômenos, nós só temos condições de imaginar o que acontecia ali naqueles momentos, né? E aí Jesus sai deslizando quando vai chegando perto do barco de Pedro, que os apóstolos veem Jesus, começam a gritar: um fantasma, um fantasma. E aí tem um deles, que me parece que é João, o amado, que diz assim: não, olhem direito, é o Senhor que está vindo. E aí todos dizem: é o Senhor, e eles se aproximam dentro do barco e fica vendo. Quando Jesus se aproxima bastante, Pedro diz: Senhor, permite que eu também ande sobre as águas? Jesus diz: vinde, Pedro. E aí Pedro salta do barco e vai caminhando até Jesus. Dá um vento contrário, segundo consta no Evangelho. Pedro é tomado imediatamente de um medo muito grande. Quando é tomado de um medo, ele corta a ligação que estava, a ligação energética com Jesus, e afunda. Quando ele vai afundando, ele diz: Senhor, me salva. E Jesus segura na mão dele, levanta, e os dois vêm caminhando até o barco. Olha que coisa, olha que poder desse espírito de manipulação da matéria de uma forma fenomenal, sem nenhum espanto, sem nenhum problema, e vai chegar ali de uma forma serena. Entra no barco e vão embora. Essa é uma parte do Evangelho. Algum tempo depois, Jesus resolve ir, estava em Jerusalém, e diz: me apraz ir para Jericó, pregar o Evangelho. Que aí o desejo do Cristo era o ir e pregai, era pregar o Evangelho, ensinar os seus apóstolos e discípulos como se pregava o Evangelho. E aí eles vão descendo, né? Eu vou entrar com uma canção para não ficar muito palestrando. Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Ele veio trazer a notícia melhor que há no céu. Ele veio plantar a esperança maior que há no chão. Veio semear o amor, dissipar tristeza e dor. O seu nome é o símbolo vivo de libertação. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz, iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregar. Jesus que ensinou-nos a amar. Jesus, sol do amor do excelso Pai. Jesus trouxe a luz, iluminou. Jesus que nos ensinou e mandou ir de pregai nas veredas, estradas e caminhos. E de pregai a boa nova que ao mundo vai mudar. E de pregai, amparai, socorrei, tirai espinhos. Quem me ama não seguirá sozinho, é amando que se ensina a amar. E de pregai nas veredas, estradas e caminhos. E de pregai a boa nova que ao mundo vai mudar.
e de pregai, amparai, socorrei, tirai espinho. Quem me ama não seguirá sozinho, é amando que se ensina a amar. Amar, amar, amar. Estás vendo? Então essa música diz bem o que era a função de Jesus, porque é através da pregação que se cura a alma. Você pode até curar os corpos, né? Pode até curar os corpos, e ele fazia isso de uma forma magistral. Tanto que diz o evangelista Marcos, no capítulo 7, que quando ele ia passar numa cidade, as pessoas, as lideranças da cidade vinham pedir a eles, que tinha muito doentes lá, as pessoas já vinham com aquela multidão de doentes e tal, e vinham pedir a ele, Senhor, permite que quando tu passares nós colocaremos os doentes enfileirados, deitados em camas, em macas, e de todas as formas, no chão muitas vezes. E tu, quando passares, permite que eles toquem no teu vestido. E Jesus permitia, porque era um servidor de Deus. E todos, diz o evangelista, e todos se curavam. E todos se curavam. Mas a principal missão de Jesus era falar da boa nova do reino. Era pregar o evangelho, mostrar a importância de amar a todos, amar inclusive os inimigos, amar os inimigos, que ele escandalizou quando ele disse, ouviste dizer que nós devemos amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, te digo, ama o teu inimigo. Isso escandalizou o povo daquela época. Então Jesus tinha essa percepção mais profunda porque ele sabia que com o Evangelho ele curava as almas para sempre. E certamente nós estivemos por lá naqueles tempos. Então ele não queria curar corpos, Jesus queria curar almas. Mas curava o corpo pelo caminho. E muitos, segundo diz o irmão X, muitos daqueles que ele curou voltaram para a vida de erro, de vícios, de crime. Muitos. Mas Jesus curava todos porque ele viera com a missão de servir a todos, não é? Então Jesus resolve ir para estar em Jerusalém, resolve ir para Jericó. Na cidade de Jericó vivia Zaqueu. Zaqueu era um publicano. Publicano é o cobrador de impostos. Era aquele homem que fica na aduaneira cobrando a terça parte de tudo que entra para entregar para Roma. Era porque na época já estava era dominada por Roma, a Palestina inteira, aliás, o mundo inteiro era de Roma. Roma tinha o maior exército do mundo. Então naquela época era Roma que mandava e os impostos iam para Roma. Todas as suas colônias, suas cidadezinhas e todas as cidades tinham que recolher para Roma suas riquezas, seus comércios e tal. E os judeus odiavam os romanos, odiavam, né? Os zelotes, que inclusive tem um Simão Zelote, um dos discípulos de Jesus, um dos apóstolos de Jesus, é Simão Zelote. E os zelotes eram guerrilheiros que faziam emboscadas para matar os soldados romanos. Sabia também lá. Então, Jesus decide ir para Jericó, onde tem esse Zaqueu, que era o chefe dos cobradores de impostos, o chefe dos publicanos. Rico, porque a terça parte ficava para Roma, e dessa terça parte de Roma, a terça parte ficava para o cobrador de impostos. Então eles ganhavam muito dinheiro, né? Ele ganhava em torno de 10% de toda a mercadoria, de animais que ia para o templo, ia ser sacrificado, de comércio de trigo, de azeite que circulava muito por ali, tudo que se comercializasse numa cidade como Jericó, que era uma cidade profundamente comercial, passava por ali. E Zaqueu era riquíssimo. Só que ele não podia andar só na rua porque ele podia ser assassinado, era odiado pelos judeus. Os seus filhos não podiam ir para os locais onde todo mundo ia. Para ir para a sinagoga era uma maior complicação porque não podiam.
porque eles podiam ser agredidos, até morto. Mulher, todo mundo, não tinha amigos, vivia na solidão. Isso doía profundamente Zaqueu. E Zaqueu, desde que ouvira falar de Jesus, pela raio do corredor, aquela que sai dizendo, tem um profeta, que esse é maravilhoso, ele cura, ele entende as pessoas, ele prega um reino de amor. E Zaqueu passou a alimentar aquela ideia de trocar com Jesus, conversar um pouquinho sobre o reino de amor. O que é que acontece? Jesus vai para Jericó. Quando vai chegando em Jericó, o cego Bartimeu começa a gritar na passagem, logo lá pertinho das muralhas, já entrando em Jericó, começa a gritar, filho de Davi, apiada-te de mim, filho de Davi. Então ele manda chamar Zaqueu, o cego, Bartimeu, e ele vai sendo conduzido até Jesus como cego. E Jesus diz, o que queres que eu te faça? E ele diz, que eu possa ver novamente, Senhor. E Jesus diz, seja feita a tua vontade. E ele fica curado instantaneamente. Sai pulando, gritando, e aí, agora é que se junta a multidão. E aí as pessoas ouvindo os gritos, e isso vai de boca em boca, chega na aduaneira que Zaqueu está lá na coletoria, recolhendo os impostos. Quando ele vê aquela movimentação e todo mundo gritando, curou Bartimeu, curou Bartimeu. Zaqueu não quer conversa, pula o balcão da aduaneira, da coletoria, e sai correndo. Zaqueu, segundo conta Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, era um homem baixinho, pequeno, dos braços mais longos do que o das outras pessoas, e ele tinha muito pelo nos braços, tal, e saiu correndo, aquela figura pequena correndo, estranha, e vai até a estrada principal. Quando chega lá, já está tomada pela multidão. A multidão já tomava toda aquela estrada, e ele fica tentando entrar aqui, é empurrado, é esmurrado, é chutado, mas ele, como é um homem de negócios, um homem que não desiste fácil de nada, fica procurando uma possibilidade, porque ele queria ver Jesus. E a multidão não permitia. E ele muito pequeno, e a multidão não permitia. Então ele olha lá na frente, mais à frente tem uma árvore muito grande que se debruçava sobre a estrada. Ele olha para a árvore e aí já maquina um plano rapidamente, que ele subindo naquela árvore, dá para ver Jesus. E ele corre, sobe na árvore rapidamente, tem um galho que se debruça sobre a estrada, ele fica ali debruçado sobre a estrada, esperando Jesus, procurando Jesus com seus olhos, ficava brilhando assim, e procurando Jesus, onde é que Jesus está, onde é que Jesus está. E ele olha e vê um homem que era diferente dos outros, daqueles judeus que ele conhecia, que eram seus irmãos de raça, muito embora o odiassem. E ele viu um homem diferente, o cabelo era diferente, a sua barba, um tanto rala de jovem, barba de jovem. Tinha 32 anos de vida, talvez nem tivesse completo. Era um jovem ainda. E ele ficou olhando a beleza daquele homem, parecia que ele nem pisava no chão. Ele andava como se deslizasse. Ele tinha os gestos harmoniosos. E Zaqueu começou a se encantar, impactado com aquela visão superior de Jesus, como se ele pudesse ver luz em Jesus. E ele fica embevecido com aquela beleza que ele nunca houvera visto na terra até aqueles seus dias. E não percebe que Jesus já está embaixo do sicômoro, olhando para cima, e diz: Zaqueu. E ele está tão encantado com aquela imagem do Cristo, que deve ser de fato muito lindo, nós sequer imaginamos como era Jesus, que não ouve Jesus chamá-lo de Zaqueu. E Jesus repete: Zaqueu, e aí ele sai daquele transe e ouve Jesus dizer: desce, porque me apraz pousar na tua casa hoje à noite. Ora,
Como é que ele sabia o meu nome? Como é que ele sabia quem eu era? E aí ele não desce, ele pula, ele salta, segundo consta no Evangelho de Lucas, ele pula e sai correndo numa carreira louca até a sua casa grande, que ficava no alto assim. Ele sai correndo, não quer conversa com ninguém nem com nada, sai correndo, até chegar em casa para preparar a sua casa. Pois ele acreditava que a sua casa não estava preparada para receber o Rei dos Reis, para receber o Rei dos Judeus, o Rei, o Senhor, o Messias, né? Aquele escolhido por Deus para salvar o mundo. Vai, chama a mulher, organiza tudo, faz aquilo. A casa dele era boa, uma casa grande, muito rico, muitas terras, muito dinheiro. E ele arruma a casa com a mulher, deixa tudo em ordem, prepara a comida, o jantar, porque Jesus vai cear lá. Ali ele vai passar a noite inteira lá, falando sobre o Evangelho, pregando o Evangelho na casa de Zaqueu. E aí, mas ele fica em dúvida, será que eu entendi direito? Será que ele disse de fato que viria para minha casa? E aquilo fica remoendo a tarde inteira, mas no final da tarde ele vê a multidão vindo em direção à sua casa. E aí ele fica encantado com aquela visão de Jesus caminhando e todos aqueles judeus arrodeando Jesus e caminhando em sua direção. E encantado com aquela visão, vai chegando Jesus. Quando Jesus vai chegando já na calçada da sua casa, ele escuta os judeus murmurando, dizendo, isso é lá profeta? Se esse Jesus fosse profeta, ele saberia que nesta casa mora um inimigo do povo judeu, do povo eleito, um traidor miserável, um publicano, um pecador. E aí ele se levanta rapidamente, que ele sabia que Jesus estava escutando o que aqueles judeus estavam comentando. Ele se levanta e diz, Senhor, tudo que eu ganho eu divido a metade com os pobres. E se por acaso eu lesei alguém, eu pago 4 vezes mais. Ora, 4 vezes mais era o que a lei mandava pagar quando o indivíduo era apreendido fazendo alguma coisa errada, lesando o seu irmão. Os juízes obrigavam as pessoas a pagarem 4 vezes mais. No entanto, Zaqueu, antes de ser pego, antes de descobrirem isso, ele já pagava o que a lei, obrigando, faria. Jesus dá um sorriso e diz, Zaqueu, a tua casa hoje conheceu a salvação, porque tu também és da descendência de Abraão. E entra na casa de Zaqueu. E ali vai falar do reino de Deus para todos os que estão ali, muitos convidados de Zaqueu, muitos publicanos, muitos financistas, que era com quem Zaqueu tratava de negócios. Não eram amigos, mas Zaqueu tratava de negócios com eles e eles tinham ido para ali. E Jesus ali vai falar a parábola dos talentos, só que não a parábola dos talentos, ele dá uma roupagem diferente. Ele fala a parábola das 10 minas, que é a mesma parábola dos talentos, só que transformada em que as minas eram um tipo de moeda. Para financistas, Jesus tinha que falar numa linguagem que eles entendessem. Para os pescadores, falava do peixe, falava do mar. Né? Para as mulheres, ele ia falar sobre o fermento. Para os pastores, ele falava das ovelhas. Então, Jesus procurava uma forma de levar o ensinamento dele de uma forma palatável, compreensível, né? Inteligível, de acordo com aquela sua plateia. E Jesus passa a noite falando no Evangelho. Essa é a história que tem no Evangelho. Depois, o espírito Leon Tolstói vai escrever um livro através de Ivone Pereira chamado Ressurreição e Vida. E aí ele vai começar o livro com a história de Zaqueu no mundo espiritual. Mas essa história eu não vou contar hoje, porque essa história vai ser para a próxima vez que eu for convidado. Eu vou cantar o cordel que eu fiz da história de Zaqueu.
Havia um homem lá na Palestina, de estatura muito pequenina, que era odiado pelo povo seu. Em Jericó ele era publicano, cobrava imposto ano após ano, e esse homem triste chamava Zaqueu. Na sua cruz sobre de um tal profeta, curando corpos com alma completa, e ele pregava um reino de luz. Em breve viria até Jericó, e assim Zaqueu desejou vê-lo só. E esse profeta era o Mestre Jesus, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. No dia certo alertaram Zaqueu, e este largou o ministério seu, foi ver Jesus e beijar sua mão. Porém a multidão o impedia, sem desistir Zaqueu na árvore subia, para ver Jesus e pedir seu perdão. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Logo à chegada um grupo fariseu, chama traidor do povo seu, é publicano, é pecador, malsão. E ele diz que aos pobres socorria, e que a ninguém no mundo ele devia, e assim Jesus lhe fala em salvação. Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Somos Zaqueus no mundo publicanos, buscando ser melhores, mais humanos, incompreendidos em busca de luz. Somente ocupando as mãos no bem, seremos um tesouro aqui além, e em nosso lar virá pousar Jesus, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais, Jesus do amor, Jesus da paz, Jesus que o mundo não esquece mais. Somos todos Zaqueus. Metaforizando essa história do Evangelho, que é real, pois que o mundo espiritual não reafirmaria se não o fosse. Somos Zaqueus. Nós vivemos num corpo que não somos nós. Nós somos estrangeiros no planeta porque migramos na evolução sem fim. E muitas vezes nos sentimos numa solidão muito profunda, incompreendidos, sofridos, sem entender bem porque esquecemos todo o nosso passado. Então, lá dentro de nós há uma melancolia por conta desse mundo que nos cerca, que é o mundo espiritual, e que nós não o vivenciamos. Nós vivemos um mundo esquecidos, um mundo que nós estamos obnubilados completamente, sem condição de ver os amigos espirituais, sem lembrar dos nossos pais de outra encarnação, nossas mães, sem lembrar dos irmãos
dos grandes amigos que tínhamos lá. Vivemos aqui assim, numa epopeia, em busca da nossa própria perfeição, da evolução do dia a dia. Mas um dia ouvimos falar de Jesus e sentimos um desejo profundo de nos encontrar com Jesus, de ver Jesus. Largamos tudo um certo dia e vamos ao templo espírita, vamos à igreja, porque falam de Jesus com tanto carinho, com tanto poder, com tanta beleza, que Jesus poderia organizar as coisas que estão desorganizadas dentro de mim. Dentro de mim mora dois anjos, um que é de pura luz e outro que é pura sombra. E que os dois fazem com que eu siga-os lá dentro de mim. E eu tenho que alimentar mais um, e muitas vezes alimento as sombras, mas devo alimentar a luz. E vivemos nessa dicotomia. O mal e o bem vive dentro de nós. E nós temos que ir evoluindo e superando, porque nós somos pura luz. Mas como temos todo um atraso espiritual, nós ainda vivemos na sombra, que é pura ignorância. O espírito é criado simples e ignorante. E esse ignorante ele vai preenchendo com as experiências, com as vivências, com os estudos, com as reencarnações. Ele vai se descobrindo, vai descobrindo essa luz. E Jesus é esse esteio da luz que a luz precisa. E o seu lado luminoso começa a desejar profundamente ver Jesus. Conhecer Jesus de perto. Vai em busca de Jesus. E quando chega pelo caminho, os vícios, os defeitos. É uma multidão de vício e de defeito. Dos atavismos de outras, que vêm de outras encarnações, cristalizados dentro de nós. E nós começamos a ter dificuldade, muita dificuldade de atravessar para poder ver Jesus. A multidão nos impede dos nossos vícios e defeitos. Mas se formos persistentes, como um dia foi Zaqueu, buscarmos possibilidades e nos elevarmos, porque a subida de Zaqueu na árvore significa uma elevação, e a elevação dele era a caridade, que ele já dava tudo o que ganhava, 50%, a metade era dos pobres. Então é a caridade. Se nós abraçarmos a casa espírita, a igreja, não importa, porque não é a religião que vai salvar, está na pergunta 982 do Livro dos Espíritos. É preciso acreditar no Espiritismo para poder ter assegurada a felicidade futura? E o Espírito Verdade diz absolutamente. Não é a religião, é o bem. É o bem que assegura a felicidade futura, não importa a religião. Claro que a religião vai lhe dar mais conforto, vai lhe dar mais alegria, contentamento, oportunidades para fazer o bem. Mas não é a religião, é o bem que se faz. E se nós começarmos a nos elevarmos, fazer o bem, acontece aquele milagre de Zaqueu. Nós conseguimos ver Jesus, porque elevados estamos. E da elevação nós conseguimos ver aquele homem lindo, maravilhoso, de uma beleza que nós nunca vimos igual na Terra. E talvez não veremos nem tão cedo, até um dia voltarmos para os braços de Jesus. E não só poderemos ver Jesus, mas o mais maravilhoso é que Jesus nos verá e nos chamará pelo nome, porque Jesus conhece todos nós. E ainda dirá que quer ir pousar na nossa casa. E quando chegar na nossa casa, ele vai dizer: tua casa viu hoje a salvação, porque tu também és filho de Abraão. Numa simbologia, para dizer que todos nós somos espíritos eternos. E quando nós colocamos Jesus dentro do nosso lar, e essa quarentena é bem isso, não é? Essa quarentena nós fomos convocados, como Zaqueu, para voltar para casa. Não tínhamos tempo, era uma correria infernal, era trabalho, era interesse, era busca, era aquilo outro, era fila de banco, era compras, era sei lá, tantas coisas que se faz, era bater perna, não tínhamos tempo
para nos fecharmos dentro de casa, fazer uma reflexão, transformar a nossa casa naquele lugar sagrado de que diz todas as Escrituras, quando fala em lugar sagrado, até no sermão profético de Jesus, diz assim, quando a corrupção chegar ao lugar sagrado, ele está dizendo quando a corrupção chegar à família. Então, o lugar sagrado era um termo bíblico para se falar da casa, do lar. Então, quando nós transformamos o nosso lar num reduto, pelo menos uma vez por dia fazemos oração em conjunto. E nós aqui em casa temos até um livro de oração. Temos um livro, coincidência ou não, ele está aqui. Nosso livrinho de oração, que nós anotamos o nome das pessoas que precisam de oração, que nos pede, e nós vamos anotando. E todos os dias, 18 horas, nós temos essa oração com a Mãe Santíssima, pedindo para aqueles enfermos, para aqueles que estão sofrendo, não é? Pedindo, sofrendo ali, nós colocamos o nome dele, todo dia nós repetimos, recitamos o nome de todas essas pessoas e entregamos nos braços da Mãe Santíssima, da Legião dos Servos de Maria, pedindo para que possa ajudá-los. Às vezes estão no hospital, estão ali sofrendo, né? Está no abandono, num sofrimento qualquer, uma doença. Normalmente são os enfermos e nós estamos orando por eles. Quando você transforma um recanto do seu lar num lugar de oração, de paz, ali Jesus está com você. Então nós vamos ter a alegria, o contentamento de ter Jesus na nossa casa, pelo menos uma vez por dia. E isso é fora o Evangelho. O Evangelho daqui de casa, o culto do Evangelho é na quarta-feira, de 21h30. Porque sempre tinha uma coisa ou outra, os meninos tinham live, tinha não sei o quê, e a gente botou de 21h30 o nosso culto do Evangelho, e nós viemos aí, desde que eu me casei com Raquel, que a gente tem culto no Evangelho no lar. E oramos todos os dias, porque a oração vai mudando o ambiente, vai permitindo a alegria que nós temos de manter essa ligação espiritual. Então assim, Zaqueu encontra Jesus. E essa função de estarmos na Terra, no planeta, é saudades de Jesus quando nós buscamos a casa espírita. Porque um dia nós ouvimos falar, ou até vivenciamos, estivemos na época que Jesus andava no mundo. E eu fiz uma música, uma canção, que eu vou encerrar com ela, porque daqui a pouco o Instagram vai encerrar, eu vou encerrar. Se cair não tem problema, eu já não volto mais. Essa é a música, já é a prece. É uma música oração, como eu fiz a música no inicial, oração. Essa música é oração também. É saudades de Jesus, porque nós também temos saudades de Jesus. Um beijo no coração, até a próxima vez que estivermos juntos aqui, trazendo o Evangelho em Versos. Visite o nosso canal no YouTube, Merlânio Maia. Lá tem histórias do Evangelho, histórias de Trancoso, poesia, música. Lá tem tudo isso. Então, para vocês, Saudades de Jesus é uma canção minha. Foi em Cafarnaum que eu vi ensinar, ouvi a sua voz, senti o seu olhar, e o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. E o amor desceu à terra, e a luz que ele encerra jamais vai se apagar. Os tristes mutilados foram por ele amados, que era amor demais. E tudo era tão lindo, que ver Jesus sorrindo já era a própria paz. Cantou tanta esperança, que um reino de bonança nos sermões entoou. Depois venceu a morte, voltou mais belo e forte, e jamais nos deixou. Hoje em Cafarnaum,
não o vejo ensinar, não ouço a sua voz, não sinto seu olhar, mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Mas seu amor tão grande pelo mundo se expande e ao mundo ensina a amar. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade incontida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Ai, saudade, saudade que me invade e ao Cristo me conduz. Ai, saudade contida daquele que é a vida, saudades de Jesus. Foi em Cafarnaum. Agradecer a Estevão, agradecer a Vanusa, a todos vocês do SEG, deixar um abraço apertado e que sempre a gente está à disposição de vocês para também levar o Evangelho. É um agradecimento real, porque nós que fazemos esse trabalho do Ide e Pregai, nós ficamos muito felizes quando recebemos um convite, porque é uma oportunidade de trabalho e isso é muito importante para nós. Então, não só eu, como Raquel também, aqui em casa tem mais palestrante do que gente, tem Maiara, tem Raquel, então todos nós poderemos fazer palestras e fazemos, né, nos centros espíritas todos, especialmente nesse tempo de pandemia. Para nós é até melhor porque ficamos em casa mesmo e não tem o deslocamento, essa coisa toda. Mas a vida da gente foi fazer esse trabalho. Então esse trabalho de música e poesia nordestina, que é com que eu trabalho, eu já viajei, na Bahia me conhece, já fiz Vitória da Conquista, na Semana da Vitória da Conquista, já estive lá levando esse trabalho, já fui para Salvador várias vezes, já fui para vários lugares, várias cidades, Madre de Deus e tantas outras cidades, pessoalmente. Agora, na internet, a gente transita por outros lugares, não é? Então, sempre conte comigo, com Raquel, com Maiara, quando quiserem, a gente está à disposição. E a vida da gente é muito entrelaçada com o trabalho espírita, com o trabalho da Federação Espírita. Eu sou diretor de artes da Federação Espírita, a Raquel é assessora da Federação, Maiara, ela coordena a juventude, é um trabalho muito interessante também de jovens que faz lá, e que Jesus sempre seja esse esteio, essa estrela de primeira grandeza, brilhando, nos convidando para ir até seus braços. E nós vamos ficando por aqui, porque o Facebook, o Instagram, ele tem um tempo, a gente vai conversando até ele cair, mas já é despedida mesmo. Deixando para vocês um beijo no coração e que visitem as nossas redes sociais. Nós temos o YouTube, que é Merlânio Maia, temos o Instagram, que é Merlânio Poeta, e temos o Facebook, que também é Merlânio. Então vocês podem visitar, lá tem muita coisa. Todos os dias eu faço uma live à tarde, que é o Sarau de Merlânio Maia. Esse eu faço mais universal, que é porque tem católicos, tem ateus, tem que vem visitar e interagem. Então é mais poesia, música e também as pinceladas de espiritismo, que eu sempre vou falando sobre reencarnação, justiça divina. Eu vou falando sobre os espíritos que vêm fazer música comigo, Jacques do Pandeiro, Noel Rosa, Cornélio Pires, que é o mentor de poesia, que trabalha conosco há muito tempo. E esses espíritos transitam aqui em casa, vêm trazendo as poesias, já a gente vai juntando música, poesia. E essas poesias e músicas vão sendo colocadas nessas redes sociais. Nos visitem, se inscrevam lá no YouTube, que é um espaço muito bom, que a gente tem poemas curtinhos, tem poemas longos, tem histórias do Evangelho. Então visitem a gente lá e é sempre uma honra estar com vocês. Nós estamos encerrando, só está faltando 9, 8, 7, 6,
5. Um beijo no coração, meus amores. Muita paz e muita luz para todos vocês.